Então, em 2024, a gente teve um jogo Corinthians e Flamengo aqui, que não dá para dizer, é um dos maiores clássicos, talvez o maior clássico do país, no dia 1º de setembro. E no dia 6 de setembro, nós tivemos o jogo da NFL. 5 dias depois, no dia 11, se não me engano, a gente teve um jogo de volta do Campeonato Brasileiro. Então, nós tivemos 4 dias aí, basicamente, para transformar o gramado para o futebol americano e depois mais 4 dias para retornar ao soccer, né? Considerando, então, o cuidado que o Corinthians tem e a Arena tem com o gramado, era de suma importância, sempre foi de suma importância a busca por um fornecedor que tivesse aí qualidade e know-how no assunto. Realmente, a Neoquímica Arena ela tem um gramado diferenciado no aspecto técnico, que obviamente gera uma qualidade maior, né? Então, desde o início do projeto, foi um estádio construído para uma abertura de Copa do Mundo, né? Estádios de abertura de Copa do Mundo e de final, eles têm um nível acima do que os demais estádios de Copa do Mundo, né? Então, questões técnicas, questões de redundância com relação à geração de energia e outras coisas. E, obviamente, o Brasil tinha muito tempo que não recebia uma Copa do Mundo aqui, e seria, obviamente, o jogo de abertura seria algo de extrema importância, né? Ao mesmo tempo, era um desejo do torcedor, né? Uma necessidade do Corinthians em ter um estádio de maior capacidade, e aí construiu-se essa grandiosidade aqui, que obviamente o gramado não poderia ficar atrás, né? Para a Arena, o Corinthians sempre priorizou o uso e qualidade do gramado, buscando aí o aspecto do futebol, né? Obviamente que existem eventos que já aconteceram e acontecem, até por questões de arrecadação do próprio estádio, mas sempre foi um cuidado muito grande por parte do Corinthians com relação ao gramado. A Arena, o gramado da Arena, ele é diferenciado em alguns aspectos, né? Ele é um gramado da semente High Grass, que ele é cultivado lá em Oregon, né? E é uma semente de inverno, uma grama de inverno, que não sobreviveria ou talvez não teria alcançado suas melhores condições de performance no nosso clima tropical. Então, por conta disso, quando o estádio foi construída uma estrutura basicamente um ar-condicionado embaixo do solo do gramado. São 36 quilômetros de uma serpentina, de uma tubulação, que geram aí um sistema de resfriamento do solo para que mantenha-se a temperatura do solo próximo de 16 graus, que é a temperatura ideal para que essa grama cresça, né? A grama High Grass ela é diferenciada no aspecto que ela gera uma rolagem de bola mais adequada aí para os atletas. Ela é a mesma grama utilizada nos estádios da Europa, né? Então os atletas que hoje estão na seleção brasileira, que jogam em times da Europa, estão acostumados a jogar nesse gramado, né? O único gramado do Brasil nesse sentido, High Grass. Considerando então o cuidado que o Corinthians tem e a Arena tem com o gramado, era de suma importância, sempre foi de suma importância a busca por um fornecedor que tivesse aí qualidade e know-how no assunto. Importante dizer assim, além da Copa do Mundo, a Neoquímica Arena é o estádio que mais sediou em competições internacionais no Brasil. Então a gente está falando da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, a final do feminino foi aqui, né? O Brasil se sagrou campeão em 2016. Nós tivemos Copa América em 2019, os qualifiers da Copa do Mundo desde 2018, 2022, 2026. Tivemos NFL por 2 anos aqui, o primeiro jogo em 2024 e o ano passado em 2025. Vale lembrar dos desafios que nós tivemos com relação ao gramado na execução dos eventos da NFL, até porque é um tipo de pintura, é um tipo de condição de esporte diferente, né? Então a gente tinha um desafio muito grande entre ajustar o calendário brasileiro, do futebol brasileiro, com o futebol americano.
Foram procuradas as datas FIFA, né? A solução encontrada foi a data FIFA, porém a data FIFA ainda assim é muito curta para você fazer uma transição de um gramado para o soccer e depois para o futebol americano e depois retornar para o soccer. Então, em ambos os anos, em 2024 e 2025, a gente teve um desafio muito grande. Então, em 2024, a gente teve um jogo Corinthians e Flamengo aqui, que não dá para dizer, é um dos maiores clássicos, talvez o maior clássico do país, no dia 1º de setembro. E no dia 6 de setembro, nós tivemos o jogo da NFL. 5 dias depois, no dia 11, se não me engano, a gente teve um jogo de volta do Campeonato Brasileiro. Então, nós tivemos 4 dias aí, basicamente, para transformar o gramado para o futebol americano e depois mais 4 dias para retornar ao soccer, né? As pinturas são diferentes, uma série de questões aí. Esse ano nós tivemos uma situação muito parecida. Para ajudar, né? Então a gente teve um outro grande clássico aqui que foi o Corinthians e Palmeiras, esse ano no dia 31 e o jogo da NFL no dia 5. De volta dia 11 novamente com outro jogo do Campeonato Brasileiro. Então, foi um cenário muito similar, mas que a gente já tinha a receita do ano passado. O trabalho da World Sports nesse planejamento foi fundamental para que a gente alcançasse esse sucesso, para que a gente pudesse ter o nível de excelência que a gente precisava em ambos os esportes, né? Obviamente que o futebol, o Corinthians hoje é a prioridade da Arena nesse sentido, mas obviamente a gente tem os demais esportes e demais eventos. E o que é válido lembrar é o seguinte, durante todos esses anos, desde 2014, a gente faz anualmente processos de manutenção, de renovação do gramado, porque ele se mantém assim. Então, hoje em dia, com as tecnologias que existem, um bom gramado ele depende muito mais dos cuidados da programação, do planejamento, da tecnologia aplicada do que como era feito há décadas atrás, né? Então, existem hoje técnicas que facilitam isso e vale lembrar que nós agora, em 2025, um pouco antes do jogo da NFL 2025, a gente teve aí o período da Copa do Mundo de clubes e, consequentemente, um período maior para poder renovar o gramado. O que nós fizemos esse ano? Foi feita uma costura no gramado, aquele stitching, né, o termo que é usado tecnicamente, que é costura em inglês, do gramado, porque o gramado ele tem aí de 4 a 6% de fibra sintética. Essa fibra, o objetivo dela é dar sustentação para que a grama viva possa ter uma vida mais longa ou durar por mais tempo, né? Então, essa grama, essa costura, ela já era de 2014, da Copa do Mundo de 2014, nunca tinha sido feita, renovada no estádio, foi feita agora em 2025, o que traz aí mais um bom período aí de vida útil para o gramado com alta qualidade. A gente viu aí nas medições técnicas que existem, antes e depois desse stitching, o desempenho, a performance do gramado, o aumento foi brutal, né? Então, antes da costura, a gente era um ou outro jogo, a grama já surgiam buracos, enfim, a questão de dureza, a questão de tração, a questão de densidade, tudo isso ele melhorou muito após esse stitching. É um processo caro, processo de stitching, são máquinas que vieram de fora do Brasil, assim como os operadores, é um processo bem caro, mas que graças a Deus a gente conseguiu aí, com parcerias aí, fazer acontecer. Ponto importante a ser lembrado é que a Neoquímica Arena foi protagonista de uma virada de chave aí na questão do conceito de gramados, aí, especialmente no Brasil, né? Isso se deu na Copa do Mundo de 2014, porque até então não se falava em costura, não se pensava em costura de gramado naquela época, era algo um pouco distante, e a Neoquímica Arena veio com essa condição, com essa grama de inverno, né? Com essa tecnologia toda aplicada, e obviamente isso trouxe aí elementos para que pudesse contribuir com a evolução dos gramados aí por todo o Brasil. A gente constantemente recebe visitas aqui de outros estádios, de outros clubes, buscando aí informações e referências sobre o tema, né? Até por conta disso,
a Neoquímica Arena ela segue aí protagonizando aí os estádios como estádios do Brasil, sendo que a gente vai em 2027 sediar a Copa do Mundo Feminina também, né, da FIFA, que vai acontecer aqui. Tanto que a FIFA passou a reconhecer o benefício que a costura traz para os gramados e utiliza isso hoje como uma recomendação grande para os estádios que forem sediar competições aí em nível internacional. Então a Neoquímica Arena foi pioneira nesse processo, é um processo que mostrou o seu benefício e que hoje é reconhecido mundialmente. O gramado ele sempre foi o palco de um estádio, né? Então, quer dizer, é onde os atletas ali desempenham o seu esporte, é onde acontece tudo, o objetivo do torcedor é vir aqui ver o jogo de futebol. Lembrando que a condição do gramado melhor, ela proporciona um espetáculo melhor, né? O que a gente vê muito é que antigamente existia obviamente uma necessidade, uma atenção com o gramado, mas não existiam as ferramentas e as técnicas que existem hoje, né? Então, buscava-se sim, obviamente, ter um gramado ali talvez mais plano, né? Então, quando a gente olha muito tempo atrás, a preocupação às vezes era ter um gramado mais plano, né? Então você tem um terreno ali mais plano, uma grama em condições, mas ainda assim não existia. Então assim, os gestores que atuam por trás desses assuntos hoje nos estádios, eles tiveram que evoluir muito mais no quesito de conhecimento técnico. Precisaram aprender como é que funciona isso, porque obviamente existem diversas ferramentas hoje disponíveis no mercado, diversas técnicas, para que você possa aí conseguir um nível de excelência. Quando a gente vê um gramado assim como esse, poucos imaginam e sabem o que tem por trás disso. Todo o planejamento que existe por trás disso, a questão da quantidade de materiais certo, o tempo certo. Um outro ponto que é importante aqui na arena, que contribui, é que existe a ventilação no gramado é muito grande, né? Então venta bastante aqui. Isso contribui bastante com o desempenho do gramado. Então, não é do dia para a noite que se chega num nível de excelência assim. E a gente sabe aí, a gente reconhece a dedicação dos colaboradores da World Sports, o nível de cobrança do Corinthians em relação a isso sempre foi muito grande, sempre foi em nível internacional, em nível da gente ter aí os melhores gramados do mundo. Eu acho que a gente pode dizer que realmente conseguiu até hoje manter esse aspecto de qualidade nesse nível aí estando entre os primeiros do mundo, e o trabalho da World Sports sempre foi muito importante para isso. Outro aspecto que a gente percebe também é que os atletas eles têm ficado cada vez mais exigentes. A partir do momento que a gente tem muitos atletas do futebol brasileiro jogando em estádios fora do Brasil, em estádios com essa mesma grama na Europa, etc., eles também estão adquirindo cada vez mais conhecimento, né? Então, o nível de exigência e feedback dos atletas também é muito bom para isso. O atleta, às vezes, ajuda, inclusive, o feedback é fundamental para que você possa fazer uma avaliação, já que eles que são os usuários, né, do gramado em si. E existem cuidados que são importantes que sejam tomados nisso, porque tem questões que são muito mais back-office do que qualquer outra coisa, mas que só aparecem quando dá problema. Por exemplo, se você tiver um gramado extremamente duro ou fora dos níveis ali que são recomendados ali pela FIFA, que são níveis que fazem sentido, você pode causar uma lesão no atleta. E aí você causando uma lesão no atleta, e às vezes pode ser aquele atleta que é o craque do time, ou independente de ser ou não o craque do time, com certeza vai fazer falta, né? E pode, inclusive, prejudicar o desempenho do time numa situação futura, numa fase final de campeonato, ou algo dessa natureza, né? Então, o futebol hoje, ele é muito além do que a gente vê só na TV, né? Ele tem uma série de aspectos por trás disso, e o gramado, com certeza, ele é peça fundamental para esse desempenho dos atletas. O gramado, ele é o palco, né, de um estádio de futebol.
Então você ter um gramado que é elogiado, um gramado que é reconhecido por sua performance, todas as seleções que vêm aqui, a gente recebeu diversas seleções de todo mundo, times de diversas categorias, feminino, masculino, né? O gramado sempre é muito elogiado. A gente sabe, inclusive, já que tem, às vezes, escolhas da própria seleção brasileira em jogar aqui se dão muito por conta do gramado, além de ser São Paulo, além de ser um estádio de Copa do Mundo, de abertura de Copa do Mundo, mas a qualidade do gramado também é algo que já chegou para nós. Então, a gente fica muito contente com isso, muito feliz com todo o processo, e isso só nos dá força para a gente continuar cada vez mais mantendo esse nível de qualidade. A participação da empresa que presta serviços para o gramado, ela é fundamental. Então, numa situação num cenário onde no estádio e no clube, como o Corinthians e como a Neoquímica hoje, que priorizam o gramado como uma pérola, como a maior joia que existe no estádio, e o gramado é tratado dessa forma. Se vocês talvez pudessem ver aqui em volta de mim, existem correntes aqui em volta para acesso às 4 linhas, existem placas de proibição de acesso, o nosso sistema de monitoramento ele fica 24 horas fiscalizando essa questão, se por acaso tem algum desavisado que barrou a segurança por algum motivo, entrou aqui. Então o gramado ele é a joia do estádio, e que o Corinthians sempre tratou com essa atenção. E obviamente que a escolha da empresa que vai ser responsável por trazer essa qualidade, ela é de suma importância, né? Então a World Sports trabalha conosco desde a inauguração do estádio, desde então fez um bom trabalho, trouxe diversas soluções, diversas ideias. O calendário do futebol brasileiro ele é desafiador, porque além do curto tempo que a gente tem, da quantidade de partidas que a gente tem, às vezes a gente já chegou a receber quatro partidas aqui em 10 dias. Né, considerando outras competições. Então, isso judia muito do gramado. Você manter a qualidade de um gramado com a quantidade de jogos que a gente tem na temporada brasileira é muito grande. E tem um outro aspecto da temporada brasileira que, às vezes, a gente está suscetível a mudanças. Como em 2024 a gente teve, infelizmente, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, as chuvas fizeram com que os clubes de lá não pudessem sediar jogos, consequentemente o calendário mudou. E isso muda com o planejamento de todo um ano, né, de um estádio, especificamente também sobre um planejamento de gramado. Quando você tem ali uma data FIFA, onde você teria um período X ou uma semana sem jogos, você teria planejado ali um trabalho para ser feito no gramado, uma semeadura, uma descompactação, algo dessa natureza. Quando você muda, você tem que se readequar, né? Isso para nós a World sempre se mostrou muito capaz também nessa questão de se adequar, de se ajustar ao calendário brasileiro e trazer aí soluções para que a gente pudesse manter esse nível de qualidade. Então a gente está muito feliz com o trabalho deles, houve elogios da empresa também até por outros. Hoje eu tive uma reunião com a FIFA que inclusive fez esse elogio sobre a questão do gramado relacionado à Copa do Mundo de 2027, e isso para nós é muito importante, ter um parceiro de qualidade aí nessa função. Eu acho que hoje nós estamos atravessando um momento muito interessante, singular ao que aconteceu em 2014, quando, né, a pressão internacional mostrou a importância, né, do cuidado dos gramados esportivos e da superfície em termos de alto rendimento. Nós estamos num momento em que os clubes, principalmente os clubes menores, né, de Série B, Série C, estão tendo acesso a verbas, né, destinados a isso com relação à SAFs, né, a Sociedade Anônima de Futebol. Entendeu? A gente tem a possibilidade de fazer trocas de gramados de clubes que estavam há anos, né, campos antigos de mais de 30 anos, e que existiu essa possibilidade da renovação por conta da entrada dessas empresas que estão tornando o futebol mais profissional e, enfim, melhores geridos, né?